Os sonhos. Como 6 dias se passaram sem nenhuma reação do oceano, decidimos repetir a experiência. Até aquele momento a estação estivera situada na intersecção do paralelo 43 com o 116 graus meridiano. Movíamos-nos em direção ao sul, mantendo uma altitude constante de 1.200 pés, acima do oceano. Nosso radar confirmou observações automáticas transmitidas pelo satélite artificial que indicavam a formação de atividade no plasma, no hemisfério sul. 48 horas depois, um emissor de raio-x, modulado com gráficos do meu próprio cérebro modelo, bombardeava em intervalos regulares a superfície quase imóvel do oceano. Ao fim dessa jornada de 2 dias, alcançamos os limites da região polar. O disco do Sol azul estava se pondo em um lado do horizonte, enquanto, no lado oposto, ondas de nuvens púrpuras anunciavam a alvorada do Sol vermelho. No céu, brilhos ofuscantes e descargas de faíscas esverdeadas colidiam com a fátua incandescência púrpura. Até mesmo o oceano participava da batalha entre as duas estrelas, brilhando em alguns lugares com lampejos mercuriais e noutros com reflexos carmesins. A menor nuvem que passasse por cima iluminava com sua luz iridescente a espuma brilhante da crista das ondas. O sol azul mal havia se posto quando no outro lado do oceano, com o céu de modo vago engolfada em uma neblina vermelho vivo, mas imediatamente assinalada pelos detectores, uma simetria desabrochava como uma gigantesca flor de cristal. A estação manteve seu curso e 15 minutos mais tarde, o imenso rubi ocultava-se novamente sob o horizonte, latejando com raios agonizantes. Alguns minutos depois, uma estreita coluna elevou-se milhares de jardas na atmosfera, com sua base fora do campo de visão por causa da curvatura do planeta. Aquela árvore fantástica que continuou a crescer e a jorrar sangue e mercúrio marcava o fim da simetria. Os galhos entrelaçados no topo da coluna amalgamavam-se, assumindo a forma de um imenso cogumelo, iluminados por ambos os sóis ao mesmo tempo, arrastados pelo vento, enquanto a parte mais baixa tornava-se saliente, dissolvia-se em pesados cachos e afundava vagarosamente. Os estertores de morte duraram mais de 1 hora. Passaram-se outros 2 dias. Nossos raios-x haviam irradiado uma vasta extensão do oceano e fizemos uma última repetição de experiência. Do nosso posto de observação, localizamos uma série de ilhotas a 250 milhas ao sul. 6 promontórios rochosos incrustados com uma substância parecida com neve, mas que na verdade era um depósito de origem orgânica, que provava que as formações montanhosas haviam sido um dia parte do leito do oceano. Movemo-nos, então, na direção sudoeste e margeamos uma cordilheira coberta por nuvens que se haviam acumulado durante o dia vermelho e depois desapareceram. 10 dias haviam transcorrido desde a primeira experiência. Superficialmente, não estava acontecendo muita coisa na estação. Sartorius programara a experiência para repetições automáticas em intervalos determinados. Eu nem mesmo sabia se alguém estava checando a aparelhagem para ver se funcionava corretamente. Na verdade, a calma não era tão completa quanto parecia, mas não por qualquer atividade humana. Eu receava que Sartorius não tivesse nenhuma intenção verdadeira de abandonar a construção do desintegrador. E como reagiria Snow quando descobrisse que eu escondera dele algumas informações, exagerar os perigos que podíamos correr na tentativa de aniquilar a estrutura de neutrino? Nenhum dos dois dissera mais nada a respeito do projeto, e eu matutava sobre o porquê do silêncio deles. Eu suspeitava vagamente de que estivessem escondendo algo de mim. Talvez estivessem trabalhando em segredo, e todos os dias eu inspecionava a sala onde o desintegrador estava guardado. Um cubículo sem janela situado bem abaixo do laboratório principal. Nunca encontrei ninguém na sala, e a camada de poeira em cima das armações e cabos provava que não haviam sido tocados durante semanas. A bem da verdade, não encontrei ninguém em parte alguma, e já não conseguia mais checar
até Snow. Ninguém respondia quando eu tentava chamar a cabine de rádio. Alguém tinha que estar controlando os movimentos da estação, mas quem? Não tinha a menor ideia, e por ser bastante estranho, considerei que o assunto estava fora da minha alçada. A ausência de resposta do oceano deixou-me igualmente indiferente, tanto que depois de 2 ou 3 dias parei de sentir-me esperançoso ou apreensivo e risquei da minha mente a experiência e seus possíveis resultados. Permanecia por dias a fio sentado na biblioteca ou em minha cabine, acompanhado pela sombra silenciosa de Rhea. Eu era consciente de que havia um mal-estar entre nós e de que o meu estado de paralisação negligente não poderia continuar para sempre. Obviamente, dependia de mim quebrar aquele empate forçado, mas eu resistia à simples ideia de qualquer tipo de mudança. Estava incapacitado de tomar a decisão mais trivial que fosse. Tudo dentro da estação, e em particular o meu relacionamento com Rhea, dava a impressão de ser frágil e irreal, como se a mais leve alteração pudesse danificar o perigoso equilíbrio e provocar a ruína. Eu não saberia dizer onde se organizava esse sentimento, e a coisa mais estranha de tudo era que Rhea também passava por uma experiência similar. Hoje em dia, quando olho esses momentos passados, tenho a firme convicção de que aquela atmosfera de incerteza e suspense e o meu pressentimento do desastre iminente eram provocados por uma presença invisível que tomara posse da estação. Posso afirmar que essa presença manifestava-se naquele momento poderosamente em sonhos. Eu nunca antes havia tido visões desse tipo, de maneira que tomei a decisão de anotá-los e transcrevê-las aproximadamente, até o ponto em que o meu vocabulário permitisse, já que só posso transmitir relances fragmentários, quase inteiramente despojados de um humor incomunicável. Uma região obscurecida no centro da vastidão, distante da terra e do céu, sem nenhum solo sob os pés, nenhuma abóbada celeste acima, nada. Sou prisioneiro de uma matéria estranha e meu corpo está coberto por uma substância morta e disforme. Ou melhor, eu não tenho corpo, eu sou uma matéria estranha. Glóbulos nebulosos rosa claros me envolvem, suspensos em um meio mais opaco que o ar, pois os objetos só se tornam claros a uma distância bem curta. Embora quando se aproximem sejam anormalmente distintos à sua presença, chegue a mim com uma nitidez sobrenatural. A certeza dessa realidade substancial, tangível, é agora tão dominante que mais tarde, quando desperto, tenho a impressão de que acabei de sair de um estado de percepção verdadeira. E tudo que vejo depois de abrir os olhos parece obscuro e irreal. É assim que o sonho começa. Bem em volta de mim, algo está à espera do meu consentimento, da minha aquiescência interna. E eu sei, ou melhor, existe o conhecimento de que eu não devo ceder a uma tentação desconhecida, pois quanto mais o silêncio parece prometer, mais terrível será o resultado. Ainda não conheço essa coisa em sua essência, porque teria medo de se conhecesse, e eu nunca senti o menor medo que fosse. Espero. Saindo da névoa rósea que o envolve, um objeto aparece e me toca, inerte, encerrado na matéria estranha que me envolve. Não posso recuar, nem desviar-me, e ainda estou sendo tocado. Minha prisão está sendo provada, e eu sinto esse contato como uma mão, e a mão me recria. Até esse momento pensei que via, mas não tinha olhos. Agora eu tenho olhos. Na carícia daqueles dedos hesitantes, meus lábios e faces emergem do vazio, e quando a carícia prossegue, tenho um rosto. A respiração move meu peito. Eu existo. E recriado posso e passo a criar também. Um rosto aparece diante de mim, um rosto que eu nunca antes tinha visto, misterioso, conhecido ao mesmo tempo. Esforço-me por encontrar seu olhar, mas não posso impor qualquer direção por minha vontade, e nos descobrimos mutuamente. Fora de qualquer esforço de vontade, em um silêncio absorto, eu me torno vivo novamente e sinto como se não houvesse nenhuma limitação aos meus poderes. Essa criatura, uma mulher, está perto de mim e nós estamos imóveis.
A batida dos nossos corações mistura-se de repente, fora do vazio que nos cerca, onde nada existe nem pode existir. Intromete-se uma presença de crueldade, inimaginável, indefinível. A carícia que nos criou e que nos envolveu em um manto dourado transforma-se no arrastar de inumeráveis dedos. Nossos corpos brancos e nus dissolvem-se em um enxame de coisas negras e rastejantes, e nós somos, uma massa de vermes glutinosos que se entrelaçam infinitos naquela infinidade. Não, eu sou infinito, e uivo sem que nenhum som saia de minha boca, suplicando pela morte ou por um fim. Mas, simultaneamente, sou espalhado em todas as direções e minha aflição expande-se em um sofrimento mais agudo do que qualquer estado desperto, uma dor penetrante e dispersa que trespassa os pretos e vermelhos distantes, dura como uma rocha e sempre crescendo, uma montanha de tristezas, visível na luz deslumbrante de um outro mundo. Esse sonho foi um dos mais simples. Não posso descrever os outros por falta de uma linguagem para transmitir seu pavor. Nesses sonhos eu não estava consciente da existência de Rhea, nem tampouco havia nenhum traço do passado ou dos acontecimentos recentes. Havia também sonhos sem visões, onde, em um silêncio imóvel e coagulado, eu me sentia sendo explorado vagarosa e minuciosamente, embora nenhum instrumento ou mão me tocasse. Agora eu me sentia sendo violado por completo, espedacei-me, desintegrei-me, e só restou o vácuo. Uma aniquilação total foi sucedida por um tal terror que, hoje em dia, basta sua recordação para que meu coração bata mais depressa. Assim passaram-se os dias, cada um igual ao próximo. Eu estava indiferente a tudo, com medo apenas da noite, incapaz de encontrar o meio de escapar dos sonhos. Rhea nunca dormia. Eu deitava ao seu lado, lutando contra o sono, e a ternura com que eu a abraçava era apenas um pretexto, apenas uma maneira de evitar o momento em que seria compelido a fechar meus olhos. Eu não mencionara esses pensamentos para ela, mas ela deve ter adivinhado, pois a atitude dela traía involuntariamente um senso de profunda humilhação. Como eu disse, havia já algum tempo que eu não via Sartorius, nem Snow. Agora este dava sinais ocasionais de vida. Ele teria deixado um bilhete em minha porta, ou me chamado pelo videofone, perguntando se eu teria notado qualquer acontecimento novo, ou mudança, ou qualquer outra coisa que pudesse ser interpretada como uma resposta aos repetidos bombardeamentos de raio-x. Eu disse-lhe que não, e fiz-lhe a mesma pergunta. Mas ali, na pequena tela, Snow apenas balançou a cabeça. No 15º dia depois de terminada a experiência, levantei mais cedo do que de costume, exausto pelos sonhos da noite anterior. Todos os meus membros estavam dormentes, como se eu estivesse saindo dos efeitos de um narcótico violento. Os primeiros raios do sol vermelho brilhavam através da janela. Um manto de chamas vermelhas rasgava a superfície do oceano, e eu percebi que aquela vasta extensão que não havia sido perturbada pelo menor movimento nos últimos 4 dias estava começando a agitar-se. O oceano escuro foi coberto abruptamente por um fino véu de neblina, que ao mesmo tempo parecia ter uma consistência bem palpável. Às vezes a neblina vibrava e tremores espalhavam-se para o horizonte em todas as direções. Agora o oceano desaparecia por inteiro, debaixo de membranas grossas e enrugadas com intumescências rosas e depressões nacaradas, e de repente essas ondas estranhas, suspensas acima do oceano, giraram e amalgamaram-se em grandes bolas de espuma azuis e verdes. Uma tempestade de vento arremessou-as para cima, à altura da estação, e para onde quer que eu olhasse, imensas asas membranosas erguiam-se no céu vermelho. Algumas dessas asas de espuma que eclipsavam o sol eram negras como o azeviche, e outras ostentavam um brilho purpúreo quando expostas obliquamente à luz do sol. O fenômeno continuou como se o oceano estivesse se transformando, ou mudando, uma velha pele escamada. De vez em quando a superfície escura do oceano podia ser vislumbrada
através de uma abertura, que a espuma enchia em um instante. Asas de espuma planavam em minha volta, e apenas uma poucas jardas da janela, e uma delas desceu para roçar a vidraça como uma estola de seda. Enquanto o oceano continuava dando vida àqueles fantásticos pássaros, as primeiras elevações já se estavam dissipando bem acima, decompondo-se em seu zênite em filamentos transparentes. A estação continuou imóvel enquanto durou o espetáculo. Cerca de 3 horas, até que a noite interpôs-se. E mesmo depois que o sol se fora e as sombras espalharam-se sobre o oceano, o pálido brilho de miríades de asas ainda podia ser discernido, elevando-se para o céu, pairando em fileiras amontoadas e ascendendo, sem nenhum esforço, em direção à luz. Aquele espetáculo terrificou Réia, mas não foi menos desconcertante para mim. Embora sua novidade não devesse ter sido perturbadora, já que 2 ou 3 vezes por ano, e às vezes, mais frequentemente, quando a sorte lhe sorria, os solaristas observavam formas e criações nunca registradas. Na noite seguinte, 1 hora antes do nascer do sol azul, nós testemunhamos um outro fenômeno. O oceano estava tornando-se fosforescente. Jorros de luz cinza erguiam-se e caíam ao ritmo das ondas invisíveis. Isolados a princípio, aqueles fragmentos cinzentos espalhavam-se e reuniam-se rapidamente, e logo compunham um tapete de luz espectral que se prolongava tão longe quanto a vista podia alcançar. A intensidade da luz aumentou progressivamente durante 15 ou 20 minutos. Depois o fenômeno chegou a um fim surpreendente. Uma cortina de sombras aproximou-se, vindo do oeste, estendendo-se ao longo de um fronte de várias centenas de milhas de largura. Quando essa sombra alcançou a estação, a parte fosforescente do oceano, que se retirava para o leste, pareceu estar tentando escapar do imenso destruidor. Era como uma aurora lançada em fuga e que estivesse recuando tão longe quanto o horizonte, que esteve margeado por um brilho efêmero antes da escuridão conquistada. Pouco tempo depois, o sol ergueu-se por cima do refúgio do oceano vincado por algumas ondas solidificadas, cujos reflexos mercuriais roçavam minha janela. A fosforescência era um acontecimento registrado, observado, às vezes, antes da erupção de uma assimetríade, mas sempre indicativo de um aumento local na atividade do plasma. Contudo, nada aconteceu no decorrer das 2 semanas seguintes, nem dentro nem fora da estação, exceto em uma ocasião, quando no meio da noite eu ouvi o som de um grito penetrante, que não podia ter saído de nenhuma garganta humana. O prolongado e terrível grito despertou-me de um pesadelo, e no início pensei que fosse o começo de um outro. Antes de adormecer, eu ouvira barulhos pesados vindo da direção do laboratório, parte do qual estava diretamente acima da minha cabine. Soou com o mesmo barulho de objetos pesados e de maquinaria sendo mudados de posição. Quando percebi que não estava sonhando, cheguei à conclusão de que o grito também viera de cima, mas não pude compreender como é que ele conseguira penetrar o teto à prova de som. Aqueles sons terríveis continuaram por quase meia hora, até que meus nervos explodiram e comecei a suar por todos os poros. Estava a ponto de ir lá em cima para investigar, quando os sons estridentes pararam, para serem substituídos por barulhos mais abafados, como os de objetos sendo arrastados pelo chão. 2 dias mais tarde, eu e Réia estávamos sentados na cozinha quando Snow entrou. Ele estava vestido da maneira como as pessoas se vestem na terra depois de um dia de trabalho. Parecia uma pessoa diferente, mais alto, mais velho. Ele não olhou para nós, nem puxou uma cadeira, ficou de pé do lado da mesa. Abriu uma lata de carne e começou a metê-la à força, goela abaixo, entre punhados de pão. A manga de sua jaqueta roçou a tampa dourada da lata. Presta atenção, Snow, sua manga. O quê? Resmungou ele, depois continuou empanturrando-se de comida como se não tivesse comido durante dias. Encheu um copo de vinho, bebeu de um só gole, suspirou e esfregou os lábios. Em seguida olhou para mim com olhos injetados e murmurou: Quer dizer que você parou de fazer a barba? Ah,
Rhea tirou a mesa, Snow inclinou seus calcanhares, depois forçou uma careta, chupou os dentes, fazendo barulho, exagerando deliberadamente a ação, encarou-me insistentemente. Quer dizer que você decidiu não fazer a barba? Eu não dei resposta alguma. Acredite-me, prosseguiu ele. Você está cometendo um engano. Foi assim que começou com ele também. Vá deitar-se. O quê? Logo agora que eu estou querendo falar? Ouça, Kelvin. Talvez ele queira. Talvez ele esteja querendo agradar-nos. Mas não saiba absolutamente como começar a coisa. Ele descobre desejos em nossos cérebros. Somente 2% dos processos mentais são conscientes. Isso significa que ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Temos que chegar a um entendimento com ele. Você está escutando? Você não quer? Por quê? Nesse meio tempo ele soluçou. Por que você não faz a barba? Cala a boca! Você está bêbado. Eu? Bêbado? E se eu estiver? Só porque saio por aí de um canto do espaço para o outro, meto meu nariz no cosmos, isso significa que eu não tenho permissão para embebedar-me? Por que não? Você acredita na missão da espécie humana? Não acredita, Kelvin? Jibari andou falando-me a seu respeito antes de deixar a barba crescer. Foi uma bela descrição. Só que não vá lá até o laboratório se você não quiser perder sua fé. Ele pertence a Sartorius Fausto, ao revés. Ele está procurando uma cura para a imortalidade. Ele é o último cavaleiro do Santo Contato, o homem que precisamos. Sua última descoberta também é ótima demais. A morte prolongada. Nada mal, hein? Agonia perpétua. Dos chapéus de palha. E você ainda não bebe, Kelvin? Ele levantou as pálpebras inchadas e olhou para a Rhea, que estava bem quieta, de costas para a parede. Depois ele começou a cantar. Oh, bela Afrodite, filha do oceano, sua mão divina. Ele sufocou em uma gargalhada. Venha calhar, hein, Kelvin? Hein? Venha calhar. Parou de falar com acesso de tosse. Cala a boca, vai embora, vai. Grunhia entre os dentes. Você está me expulsando? Você também? Você não faz a barba e ainda me expulsa. E o que é que acha das minhas advertências e conselhos? Os colegas interestelares devem ajudar-se mutuamente. Ouça, Kelvin, vamos lá embaixo, abrimos a coberta e gritamos. Ele tem que nos escutar. Mas qual é o nome dele? Nós batizamos todas as estrelas e planetas, embora eles já devessem ter seus próprios nomes. Que atrevimento! Vem, vamos descer. Vamos gritar tanto para ele, falando da peça que nos está pregando, que ele se tornará. Ele fará para nós simetrias prateadas, rogará por nós em uma integral, nos enviará seus anjos tintos de sangue. Ele compartilhará das nossas preocupações e terrores e nos suplicará que os ajudemos a morrer. Ele já está nos pedindo, implorando. Ele nos implora que o ajudemos a morrer como cada uma de suas criações. Você não está se divertindo, mas sabe que sou apenas um gozador. Se as pessoas tivessem mais senso de humor, as coisas poderiam ter acontecido de uma maneira diferente. Você sabe o que ele quer fazer? Ele está querendo punir o oceano. Está querendo ouvi-lo gritar por todas as suas montanhas de uma vez só. Se você pensa que ele jamais será sangue frio o suficiente para submeter seu plano àquele bando de velhos caducos que nos mandaram aqui para nos redimir de pecados que nunca cometemos, você tem razão. Ele está com medo, mas ele só teme o chapeuzinho. Ele não deixará que ninguém veja o chapeuzinho. Ele não terá coragem. Não, Fausto. Eu não disse nada. A agitação de Snow aumentou. As lágrimas rolaram por sua face. Indo cair em sua roupa, ele prosseguiu. Quem é responsável? Quem é responsável por essa situação? Gibária? Guise? Einstein? Platão? Todos criminosos. Pense bem, em um foguete a gente assume o risco de explodir como um balão, ou então de congelar, ou de assar, ou então
de perder todo o sangue em um único esguicho, antes mesmo de poder gritar, e tudo que sobra são pedaços de ossos flutuando dentro de fuzilagens blindadas. Segundo as leis de Newton, corrigida por Einstein, esses dois marcos do nosso progresso. Nós vamos rua abaixo, todos em boa fé, e veja onde ela nos leva. Pense em nosso sucesso, Kelvin. Pense em nossas cabines, nos pratos inquebráveis, nas pias imortais, nas legiões de guarda-roupas fiéis, nos armários devotados. Eu nunca estaria falando dessa maneira se não estivesse bêbado. Mas alguém teria a obrigação de dizê-lo, mais cedo ou mais tarde, não é mesmo? Você fica aí sentado como uma criança, em um matadouro, deixando a barba crescer. Quem deve ser responsabilizado? Descubra você mesmo. Ele virou-se bem devagar e saiu, esticando um braço em direção ao batente da porta para afirmar-se. Em seguida, seus passos desapareceram no corredor. Tentei não olhar para a réia, mas apesar da minha vontade, meus olhos foram atraídos para ela. Eu quis levantar-me, tomá-la em meus braços e acariciar seus cabelos. Não me mexi.